Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Amém. Bom que você está aqui. Fico muito feliz. Nervoso também. Uma honra, um privilégio poder servir vocês. Vou respirar um pouco. Aleluia. Pai, não há nada mais maravilhoso que a presença de Deus, né, irmãos? Nada se compara. Nada se compara. Fecha um pouquinho os teus olhos. Oh, Pai. Não há nada mais maravilhoso do que a Tua presença, Jesus. Quão maravilhosa é a Tua presença, Jesus. Oh, Deus. Não há nada que se compare à Tua presença, Jesus. E é por ela que nós estamos aqui nessa noite. E é por ela que nós queremos viver, que nós queremos caminhar, que nós queremos andar, Pai. É pela Tua presença, Deus. É pela Tua presença, Espírito Santo, em nossas vidas. É o Senhor que faz a obra. E nessa noite nós te damos a liberdade para o Senhor fazer a obra dentro de nós. Em nome de Jesus, Pai, gerar em nós aquilo que o Senhor tem para gerar nessa noite. Fazer em nós, fazer conosco aquilo que o Senhor tem a fazer nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, irmãos. Deus seja louvado. Quero aproveitar para pedir para você aproveitar esse tempinho. Você que está aí na sua casa, você que está aqui com a gente, compartilhar esse culto com seus amigos, seus familiares. Pega aí os grupos de WhatsApp da família, manda lá, falou, seu caba da moléstia, participa aí com a gente. Aleluia. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 14 até o 18. E o tema da mensagem de hoje é: não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Segunda Pedro, Segunda Epístola de Pedro, Apóstolo Pedro, capítulo 3, versículos 14 ao 18. Nós vamos ler. Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dEle. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e no dia eterno. Amém. Amém. Irmãos, hoje, como eu disse, o tema da mensagem é: não terceirize o seu relacionamento com Deus. E é interessante como Deus, Ele trabalha na nossa vida de uma forma individual, particular, Deus realmente Ele quer se relacionar conosco. Que quando essa semana os meninos foram lá em casa, a gente
né? Eu fui abençoado pelo nosso irmão Bruno, ele me deu uma bateria e eles foram lá em casa para a gente poder ensaiar, né, as músicas que nós vamos adorar aqui no Louvorzão. E a gente estava lá ensaiando e conversando, né? E tem algumas músicas que a gente vai cantar que são músicas difíceis de entender, são músicas muito complexas, poéticas muitas vezes. E são músicas que às vezes, para a gente tocar na igreja é um pouco difícil porque na igreja nós temos, né, pessoas de diversos aspectos, criações, culturas. E aí, a gente conversando, eu explicando essa questão ali para eles, né? E a gente entrando nesse consenso. E falando a respeito dessa questão das músicas e tudo mais, né? Como elas são. E aí, eu comecei nesse momento, Deus começou a falar comigo. Porque uma das músicas, ela fala justamente a respeito do texto de Êxodo. Quando Deus chama o povo a se consagrar, a orar, a jejuar, que Deus ia dar os mandamentos e fala para o povo ficar lá em prontidão, não tocar no monte, senão seria exterminado, né? Porque a santidade de Deus estaria ali. E a palavra de Deus diz que o povo ficou com tanto medo da glória de Deus, da magnitude de Deus, que o povo jogou para as costas de Moisés, falou: Moisés, olha, vai você, fala você com Deus, sobe você no monte, a gente vai ficar aqui, a gente vai, né, ficar meio longinho e você vai lá, fala com Deus, e o que Deus falar com você, nós vamos te ouvir, vamos obedecer. E uma das músicas fala a respeito disso, né? E ali começou a vir esse start, né? Não terceirize o seu relacionamento com Deus. E a gente sabe o que infelizmente aconteceu com o povo de Israel, né? Quando eles estavam passando pelo Êxodo, né? Passando pelo deserto e indo à terra prometida, era para aquele povo entrar na terra. Era para aquele povo usufruir daquela terra, que a palavra dizia que era uma terra que manava leite e mel, era uma terra muito poderosa, era uma terra frutífera, era uma terra separada por Deus para o povo. Só que o povo, por diversos motivos, acabaram perdendo, né? Eles não usufruíram disso. Passou os 40 anos, o povo morreu no deserto, e a próxima geração que acabou entrando na terra, né? E usufruindo de tudo aquilo que Deus havia prometido. E é dentro desse contexto que eu quero, né, ser voz de Deus para você nessa noite e responder uma única pergunta: por que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus? É porque hoje a gente vive num tempo, a gente tem muita informação, não é verdade? Você pega o celular, poxa, você tem tudo no celular praticamente, hoje tudo você consegue fazer pelo celular. E é uma enxurrada de informações, né? E vários meios de comunicação, e as redes sociais, e o WhatsApp, informação rápida, informação, né, ágil, chega na hora, aconteceu lá do outro lado do mundo, a gente já está sabendo na mesma hora aqui. Isso é bom, né? Graças a Deus por isso, porque a gente pode, como os nossos irmãos, né, que estão cultuando a Deus conosco através da sua casa, através das redes sociais, a gente tem esse privilégio de poder cultuar a Deus, de poder ouvir mensagens de Deus, né, de poder... É até uma coisa maravilhosa, né, desse ambiente que nos foi proporcionado por Deus, que às vezes a gente está trabalhando aqui, está servindo a Deus, e às vezes a gente acaba não prestando tanta atenção na palavra, mas quando a gente está em casa, a gente pode pegar lá e ver de novo, né? Às vezes Deus fala alguma coisa assim muito particular conosco, e eu tenho esse hábito de salvar ali a mensagem, e eu ouço de novo, e ouço de novo, e ouço de novo, eu vou aprendendo com Deus ali, a cada vez que eu vou assistindo, né, ouvindo as mensagens. E então nós temos esse privilégio. Canções, quantas canções hoje, né? Quanta música boa, de qualidade, música do céu, de pessoas inspiradas por Deus que a gente tem acesso hoje, né? Graças a essa tecnologia, a esse mundo de informação que a gente tem. Isso é bom. Mas tem também o lado ruim, e que infelizmente, assim como já acontecia, né? Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas isso hoje a gente percebe que é algo que tem crescido muito, tem aumentado em intensidade, que às vezes toda essa comodidade que a gente tem acaba nos afastando muitas vezes dessa intimidade, dessa presença de Deus, sabe aquele tete a tete? Por exemplo, o casal, né? O casal tem aquele tete a tete, aquele bate-papo, né? Eu até costumo brincar com os jovens, né? Que eu e a minha esposa, a gente brinca, a gente se diverte, a gente zoa um ao outro, né? Tem aquele relacionamento
que é seu com ela, né? É meu com ela, é seu com a sua esposa, com o seu esposo. Isso muitas vezes está se perdendo no meio do povo de Deus. Esse relacionamento tete a tete com Deus. Por conta do acesso a tanta coisa assim, às vezes a gente acaba terceirizando a nossa relação com Deus. Às vezes a gente acaba baseando a nossa relação com Deus na vida de outras pessoas. Quantas vezes a esposa depende da sua vida com Deus, daquilo que o marido vive com Deus? Quantas vezes isso acontece com o esposo também? O esposo não tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, e isso acaba sobrecarregando a esposa. E aí ele fica: esposa, você tem que orar pela casa, você tem que orar por mim. Isso é verdade, mas isso não pode ser o alicerce da fé do esposo. O alicerce da fé do esposo tem que estar na vida dele com Deus. Quantos filhos muitas vezes dependem da fé, dependem da vida espiritual dos pais, porque não buscam a Deus, porque ficam dependendo dos pais e ficam só, né, pai me ajuda, pai ora por mim, pai. Isso não é bom. E essa não é a vontade de Deus. O que Deus quer é ter um relacionamento íntimo, um relacionamento particular com cada um de nós. E nós temos aprendido, né, já há algum tempo a respeito disso. Isso para mim tem sido muito enriquecedor, irmãos, a respeito do relacionamento de Deus com as pessoas. E nós temos visto, né, nós vimos a respeito de Abraão, como Deus se relacionou de uma forma pessoal, particular e íntima com ele. Como Deus se revelou de uma forma íntima a ele. E ele correspondeu à revelação de Deus. Nós vimos também a respeito, né, de Moisés, né? Como Moisés se relacionava com Deus. Moisés, ele ficou face a face com Deus. Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos. Ele escreveu os 10 mandamentos. Depois Deus escreve os mandamentos, né? Primeiro Deus escreve, depois ele quebra lá as tábuas, e aí Deus manda ele escrever e ele faz de novo. Mas ele tinha esse relacionamento íntimo, particular com Deus. A vida espiritual dele não dependia de terceiros, não dependia de um líder, não dependia de um pastor, não dependia de um cônjuge, pelo contrário. Ele era o agente de Deus, que recebia de Deus para fluir na vida das pessoas, para liberar aquilo que Deus tinha dado a ele para a vida das pessoas. E eu creio, irmãos, que conosco não é diferente. É isso que Deus quer fazer. Nós temos aprendido isso. Deus quer nos usar para que, através do nosso relacionamento com Deus, íntimo, particular, sincero, verdadeiro, nós possamos receber dele as suas verdades, as suas virtudes, a sua graça, o seu entendimento, para que nós possamos abençoar a vida das pessoas. Quantas pessoas não têm esse privilégio que nós temos, que é a presença do Espírito Santo dentro de nós? O Deus, o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade, que habita em nós, que está conosco, dia após dia. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Deus com você, Deus em você, todos os dias da sua vida. É isso que Deus está fazendo, e é isso que Ele quer aprimorar cada dia. Deus, Ele não quer só habitar dentro de nós, Ele não quer só estar em nós, mas Ele quer agir em nós, Ele quer se relacionar conosco, e nós vamos ver isso nessa noite. E para a gente começar, primeiro tópico: por que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus? Na verdade, nós podemos, né? A gente pode, a Bíblia diz que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. E eu entendo que essa é uma das coisas que não convém ao cristão: terceirizar o seu relacionamento com Deus, depender de terceiros. É claro que isso, né, a gente não pode negar, que existe um grau de importância muito grande da gente receber das pessoas, né, principalmente dos nossos pais, dos nossos líderes, dos nossos pastores, que são pessoas que têm autoridade, dos anciãos, pessoas que têm uma vivência, uma caminhada com Deus, que já provaram, né, muitas coisas, têm experiências com Deus. Isso é válido, isso é necessário, porque nós podemos encurtar muitas vezes o caminho, nós podemos deixar de errar muitas vezes, através da experiência do nosso próximo. Mas isso não nos exime de nos relacionarmos de uma forma íntima e particular com Deus. Então, voltando lá no texto de 2 Pedro,
capítulo 3. Vou tomar uma aguinha aqui. Se tem alguém que toma água, sou eu, viu, irmãos? Rapaz, principalmente quando eu vou pregar, né? Ficar nervoso, dá sede. Mas o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós já lemos, só vamos revisar aqui que ele começa a dar alguns pontos a respeito disso para nós. E o primeiro ponto, ele vai dizer aqui no versículo 16. Aqui fala Pedro falando sobre Paulo, né? Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, primeira coisa que a gente percebe aqui na palavra de Deus, que não é bom que nós terceirizemos o nosso relacionamento com Deus, é porque existem muitos erros, existem muitas distorções hoje em dia. E você vê que não é de hoje, né? Esse texto aqui foi escrito há muitos anos atrás, né? Não sei exatamente, mas pelo menos aí mais de 1500 anos. Nós estamos no ano 2000, esse texto aqui foi escrito tempos depois, anos depois da morte de Cristo, então, uns por aí 60, 80 anos depois da morte de Cristo, então faz muito tempo, e você vê que isso já acontecia, e nós estamos vendo isso acontecer ainda hoje, né? A humanidade é incrível, porque é tudo igual, a própria palavra de Deus em Eclesiastes vai dizer isso, não há nada de novo debaixo do céu, o que o homem fez, ele continua fazendo. A única pessoa que pode transformar essa realidade em nós é o Espírito Santo, de não fazer com que nós caiamos nos erros das outras pessoas que erraram anteriormente. A gente vê hoje que existem muitos erros, existem muitas distorções, e esse é um dos aspectos que nós precisamos entender da importância do nosso relacionamento com Deus, porque, como eu disse, esse mundo de informações, esse mundo de coisa que a gente tem acesso através da internet, tem coisa que é bom, tem coisa que é de Deus, mas tem coisa que não é. Tem coisa que está distorcido, tem coisa que está errada. E isso tem acontecido muitas vezes. E a Bíblia nos mostra aqui, esse versículo nos dá 3 aspectos aqui de pessoas que acabam cometendo esses erros. Pessoas ignorantes, pessoas insensatas e pessoas instáveis, né? Muitas vezes esses erros são cometidos sem querer, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, né? Por isso aqui o apóstolo Pedro disse, pessoas ignorantes. O que seria pessoa ignorante? É aquele que não sabe, aquele que desconhece. A pessoa simplesmente não sabe, não estudou, não aprendeu, não leu, não buscou, né? Eu vi há muito tempo atrás até uma reportagem de um homem que ensinava as pessoas que a palavra de Deus dizia que nós deveríamos adulterar. Olha que absurdo. Mas existiam pessoas que estavam crendo naquilo que ele estava falando e estavam fazendo isso. Por quê? Por um erro, por não ter estudado, por não ter aprendido. Pegou um texto que na verdade não dizia adulterar, dizia adúltera, a mulher de Oséias, né? Quando Deus fala para Oséias, nada a ver uma coisa com a outra, mas a pessoa errou, pessoa ignorante. Ignorante por quê? Porque não conhece, porque não sabe. Muitas vezes pessoas insensatas, ou seja, pessoas sem juízo, pessoas sem bom senso, pessoa inconsequente. Quantas vezes a gente vê pessoas inconsequentes falando coisas que muitas vezes vão afetar gerações, distorcendo a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus, porque existem muitos erros, muitas distorções hoje em dia. Graças a Deus, irmãos, nós somos privilegiados. Nós temos pastores que pregam a palavra de Deus. Independente se nós vamos gostar ou não, eles pregam a palavra de Deus. E graças a Deus por isso, porque isso é um dos aspectos que vai nos manter no caminho. É uma das coisas que vai, né, dar aquela luzinha na nossa cabeça quando a gente estiver, né, tomando o caminho errado. Fala, opa, ó Deus falando comigo aí. É difícil, é doloroso? Muitas vezes é, mas é valioso, é necessário, para a gente não se perder. Porque você já pensou, irmãos, nadar e morrer na praia? Chegar lá no grande dia, Jesus falar, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, eu não vos conheço.
Eu não quero ouvir isso de Jesus, irmãos. Eu não quero. Tenho certeza que você também não quer. Por isso é importante, irmãos, você se relacionar com Deus. Você receber de Deus. Você buscar em Deus essa revelação. Porque existem pessoas ignorantes, existem pessoas insensatas, existem pessoas instáveis, pessoas que são inconstantes, que ora estão lá em cima, ora estão lá embaixo, ora elas são muito usadas por Deus, ora elas falam um monte de heresia, um monte de coisa pervertida. Infelizmente isso acontece. Já acontecia desde o tempo dos apóstolos. Então a gente precisa se relacionar com Deus. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Capítulo anterior aí. Volta um pouquinho. Acho que uma página só. 2 Pedro 2, 1. Vai dizer o seguinte: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, olha só, heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Então isso é real, isso acontece. Então nós precisamos nos relacionarmos com Deus. Nós não podemos terceirizar, colocar nas costas do outro o nosso relacionamento com Deus. Isso depende de nós. Segunda coisa, por que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus? Para nós não cairmos nesses erros que essas pessoas estão cometendo, né? Voltando lá no texto principal, 2 Pedro 3, agora o verso 17, continuação ali, ele vai dizer o seguinte: sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. E é interessante que ele fala que nós precisamos estar bem informados. Outra versão vai dizer que nós precisamos estar prevenidos. E como que a gente vai buscar essa informação? De onde vem essa informação que vai possibilitar com que nós consigamos entender? Olha, isso aqui é de Deus, olha, isso aqui não é. Isso aqui foge da palavra, isso aqui está errado. Eu não posso seguir isso aqui. O que vai nos possibilitar ter esse discernimento, esse entendimento? E saber discernir todas as coisas, como Paulo disse para Timóteo: analisa todas as coisas e retém o que é bom. Como que nós vamos saber reter somente o que é bom? Através da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, foram inspiradas por Deus, escritas por homens, mas inspiradas por Deus. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter aqui o nosso manual, para que hoje nós pudéssemos analisar e verificar: olha, isso é de Deus? Está na palavra? É. Glória a Deus, vamos seguir em frente. Não é? Não. Então, isso aí não é para mim. Para quê? Para que quando chegar lá na frente, no grande dia, a gente não tenha vivido a vida em vão. A gente não tenha corrido e acabar não chegando no resultado que a gente espera. Porque eu imagino, né, vou até aproveitar e perguntar para vocês. Todos vocês aqui querem, né, quando chegar o grande dia, passar a eternidade junto com Deus, né? Sim? Sim, levanta a mão, só para eu saber. Quem quer, quem não quer, todo mundo, óbvio, né? Você está aqui por causa disso. Então é importante, irmãos, a gente valorizar a palavra de Deus. E muitas vezes a palavra de Deus tem sido desvalorizada. As pessoas não têm dado devido valor para a palavra de Deus. E aí o que acontece? Acaba caindo no erro dos outros. A pessoa erra, muitas vezes por esses motivos que nós falamos, né? Às vezes a pessoa é ignorante, é insensata, ou é instável, e ela acaba errando. E aí a gente não está informado, a gente não está prevenido que isso iria acontecer, porque a palavra de Deus diz que isso iria acontecer. O que acaba acontecendo? A gente cai no erro também. Então é importante, irmãos, a gente estar prevenido, a gente se guardar, e o nosso relacionamento com Deus vai nos dar essa capacidade, né? Quantas vezes isso já não aconteceu comigo? Acredito que já aconteceu também com você, de você estar querendo fazer alguma coisa, e aí na hora vem aquela coisa dentro de você, aquela apreensão, aquele sentimento ruim que você percebe: não é para eu fazer. Quantas vezes já, eu lembro uma vez que eu estava levando a Mariana para o trabalho, isso bem cedinho, ela trabalhava na Pascoaloto ainda na época,
muito tempo atrás. E aí, a gente indo, chegou num determinado cruzamento, tinha um semáforo, o semáforo abriu para mim e eu continuei indo, né? A hora que eu cheguei, passei pelo semáforo, um cara veio tuchado, irmão, mas tá muito rápido. Na hora que eu vi, não deu tempo de fazer nada. Eu só fiz assim, ó. Esperei a pancada. Graças a Deus, irmão, só pegou na rabeta da moto. E aí, no que bateu, eu consegui, graças a Deus, segurar e vai. Aí eu caí assim na valeta, né, entre a guia e a rua, né, tem aquela onde desce a água do esgoto, da chuva, né, na verdade. E aí eu entrei ali, fui indo assim, só que era um pouquinho alto, diferença entre aquela parte e o asfalto era dessa altura, né. Então na hora que eu fui voltar, eu não consegui, aí a gente tombou. Mas graças a Deus já estava bem devagarzinho a moto. Então a gente não se machucou, mas irmãos, eu fiquei numa ira, eu fiquei tão nervoso. Olha, é difícil eu ficar nervoso, irmãos. Sou muito calmo. Graças a Deus eu herdei essa capacidade da minha mãe. Sou muito calmo. Nossa, é difícil. A pastora até fala, nossa, Adolfo, é difícil, você não fica nervoso. Só tá sempre sorrindo, sempre dando risada. Nossa, e a gente se diverte. Eu tô lá no serviço com o pastor, a gente trabalha se divertindo. É uma alegria. Mas naquela hora, irmãos do céu, pensa num homem que ficou nervoso. Quando eu fico nervoso, é só Deus para me controlar. É o Espírito Santo mesmo, senão eu perco a cabeça. E naquela hora eu tirei o capacete, irmãos, eu peguei na mão e eu ia arrebentar a cabeça daquele homem com aquele capacete. Nossa, tão irado que eu estava. Mas na hora que eu fui chegando perto dele, assim que eu levantei, na hora o Espírito Santo veio dentro de mim e falou, não! Na hora, irmãos, foi uma coisa assim, impressionante, impactante. Aquilo me pegou, sabe? Foi, não! Eu parei, eu abaixei a mão. Eu só falei para ele, vai embora, some daqui, vai embora, some! Vaza. Virei as costas, fui pegar a moto, fui ver se a Mariana estava bem. Aí, amor, você machucou, amor? E vai, levanta a moto e arruma e tal. Irmãos, eu tremia, tão nervoso que eu fiquei. Mas eu dei graças a Deus, irmãos, porque o meu relacionamento com Deus, ele me impediu de errar. Ele me impediu de fazer algo que talvez traria consequências para a minha vida, não só naquele momento, mas posteriormente também. Já pensou se eu arrebento a cabeça daquele homem com capacete? Se eu mato aquele homem no momento de ira, de nervoso? Já pensou que poderia acontecer? Talvez eu nem estaria aqui, poderia estar preso por homicídio. Já pensou? Isso, graças a Deus, não aconteceu. Por quê, irmãos? Porque eu tinha e eu tenho, graças a Deus, um relacionamento com Deus. E na hora, o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, ele vai falar conosco como ele falou comigo nesse momento. Ele me impediu de errar. E ele me impediu de fazer algo que ia trazer consequências para a minha vida. Então, irmãos, é importante nós nos relacionarmos com Deus. Porque vai surgir momentos que, como a pastora disse, tem coisa que é só Deus para fazer na nossa vida. É só Deus. Tem coisa que a gente não tem condição. É entregar para Deus e clamar, Senhor, o teu Espírito Santo habita em mim. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor quem criou tudo isso, o universo, o Senhor pode me transformar. Então, irmãos, se relacione com Deus. Não coloque o seu relacionamento com Deus nas costas de outra pessoa. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9, vai dizer o seguinte, que Paulo dizendo aos irmãos da Galácia. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, anátema. Conforme já vos revelei antes, declaro mais uma vez, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Maldito, anátema. Então, irmãos, nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque senão a gente vai acabar caindo no erro dos outros. Eu me lembro, antes de eu casar, na verdade, quando eu conheci a Mariana, a gente se conheceu de uma forma muito doida. A mãe dela sonhou com a gente, ela nem me conhecia.
E ela sonhou conosco na marcha para Jesus. Ela descreveu a nossa roupa, tudo. Né, depois a Mariana me falando, disse que elas acordaram, foram tomar café e tal. E a mãe dela: Mariana, você tá namorando escondida de mim, minha filha? Já não falei pra você? Quando você quiser namorar, fala com a mãe, você quer? Mãe, eu não tô namorando, mãe. Não tô. Não, você tá namorando. Você tá, o rapaz é assim, é assado. Eu sonhei com você, você tava namorando, ele tá com a roupa assim, assim, assado. E a Mariana ficou encafifada, né? Não tô namorando? Minha mãe tá doida, tá paranoica, né? E aí a Mariana pensa: pô, é esse? Não, mãe, é esse? Não. Aí a Mariana lembrou de mim, porque nessa época a gente se conhecia através de um amigo em comum, né? E elas eram de Duarti, né? Elas vinham aqui na igreja e tal, mas a gente não se falava, né? Naquela época eu nem queria saber de mulher, mano, queria saber de Deus. Tinha acabado de me converter, nossa, juntava a turma, eu, Daniel, né, toda a galera, e, a gente ia cantar, ia orar, não queria nem saber de mulher. Falei: mulher, deixa pra lá, isso é dor de cabeça, quer não. Não queria saber não, irmão, eu tava buscando Deus, queria saber de Deus. Nossa, eu lembro que eu pegava a Bíblia e ficava 2 horas lendo em casa, rapaz, lendo e orando, e minhas irmãs, tá engraçado, que eu colocava fone de ouvido e ouvir música, né? E quando você tá com fone, você esquece que tem um ambiente aqui fora, né? Aí entrava no quarto, começava a gritar, pular que nem doido. Esqueci que tinha minha mãe e minhas irmãs lá, mas isso foi muito bom para mim, isso me trouxe uma maturidade espiritual, isso me ajudou a passar por momentos muito difíceis que eu vivi, né? Isso foi o que? A presença de Deus, a comunhão, né? A intimidade, o relacionamento com Deus que eu estava construindo ali, né? E aí a Mariana pega lá uma foto que ela tinha no Orkut na época. Olha só como faz tempo, irmão. Tô velho, hein? Olha como eu tô velho. E aí ela mostra pra mãe dela, é ele! Não acredita, é ele! Ela fala: não, mãe, não é ele não, mãe, não. Não, mas você tá doida, não é ele não, não, mas que isso, jamais, tá doida. E aí e aí a gente, né, por conta disso, ela contou pra essa amiga em comum falou pra mim, eu fiquei preocupado, irmãos, que eu não queria saber de mulher. Como assim alguém tá sonhando comigo? Que eu tô namorando, não tô namorando? Aí liguei pra ela: vamos conversar, que história é essa? Que sua mãe sonha comigo, nem conheço ela, não me conhece? Como assim? Aí vai, irmãos, aí a gente começou a conversar e tudo mais, né? E a gente começou a se conhecer, e é pra isso que serve o namoro. Deixa eu aproveitar, né? Dá licença, irmão, falar para os jovens, para isso que serve o namoro, para vocês se conhecerem, para você saber se tem algo em comum aí, se tá indo pro mesmo caminho, tá? Não é para outras coisas não, é para conhecer. Fecha parênteses. E aí a gente começou a se conhecer e tudo mais, e aquele sonho se cumpriu. A gente foi na marcha e sem querer, né, sem saber, eu tava com a roupa mesmo que ela descreveu, depois que eu fui saber que era aquela roupa e tudo mais. E a gente começou a se conhecer, começou a conversar e tudo mais. E aí eu lembro que eu fui na casa do meu tio, e tinha uma mulher que morava próxima a ele, que ela era uma mulher, como é que eu posso dizer assim, dos revelamentos, sabe? Mulher dos revelamentos. Rapaz do céu, mulher dos revelamentos. Eu cheguei lá, e aí tô indo pra casa do meu tio assim, e eu conheci essa mulher já há um bom tempo, sabe? E aí cheguei lá, ela chegou: Adolfo, vem aqui. Falei: ai, meu Deus. Não, eu não, deixa eu quieto. E ela me chamou, e aí começou. Eu falei: eita, sai fora, sangue de Jesus, sangue de Jesus, sangue. E aí tinha um rapaz, olha só, irmãos, o rapaz foi lá para perguntar para ela revelar para ele se ele deveria casar com a moça que ele estava namorando. Aí ela pega e fala para ele: não, é isso, casa com ela e tal, não sei o que. Começou a falar um monte de coisa, eu comecei a olhar aquilo, eu falei: meu Deus. Começou a vir os textos da palavra de Deus na minha cabeça. Isso aí conflita com isso, isso aí conflita com isso, isso aí conflita com isso. E aí ela começou a falar um monte de coisa para mim, eu fiquei quieto, calado, não abria minha boca, só dentro da minha cabeça: sangue de Jesus tem poder, tá amarrado, não quero nada que não venha de Deus. Irmãos, se eu não tivesse um relacionamento com Deus, eu ia ter ido na onda daquela mulher. E as coisas que ela me falou, irmão, nada a ver, tudo coisa doida, uns absurdos.
E o rapaz foi lá justamente para ouvir dela o que ela tinha para revelar para ele. E quantas pessoas hoje não baseiam a sua vida com Deus através de revelamento? Vai buscar em outras pessoas, olha, revela aí para mim o que eu tenho que fazer, se eu tenho que casar, se eu tenho que ir para a igreja. Tá de brincadeira, né, irmão? Não dá. É importante, é necessário a gente se relacionar com Deus, irmãos, porque senão a gente vai acabar caindo como os outros, vai acabar caindo no mesmo erro dos outros. E a Bíblia fala, olha, o apóstolo Paulo falou aqui para os irmãos da Galácia, ó, se está falando alguma coisa que não é aquilo que vocês aprenderam, não é o evangelho de verdade, considera como anátema, como maldito, abandona isso daí, deixa de lado, esquece isso daí. Mas como a gente vai ter essa percepção, irmãos, de analisar e de perceber, opa, isso é anátema, isso não vem de Deus, através do nosso relacionamento com Deus. E eu fui orar antes da gente começar a namorar. Nós ficamos 8 meses conversando, se conhecendo, orando, jejuando. Chegou um momento que eu estava doido para pedir ele namoro, irmãos. Vixe, estava apaixonado, gamadão. Falei, vixe, agora é nós, vamos namorar, vamos casar. Irmãos, a gente buscando a Deus, e Deus falou conosco através do mesmo texto. Eu aqui e ela lá em Duartina, sem eu falar para ela, sem ela falar isso para mim. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tem o tempo certo. Difíceis, dia após dia, noite após noite, dia após dia, noite após noite. E foi o meu relacionamento com Deus, foi esse discipulado, esse relacionamento com Deus, que eu estava cultivando, né? Que eu estava ali batalhando, buscando, que foi o que me manteve de pé. E posteriormente Deus falou com a gente, pode namorar. E aí a gente começou a namorar, e foi no tempo certo, e as coisas aconteceram, e o nosso casamento foi uma bênção. A gente não tinha dinheiro para nada. Não tinha, irmãos. Quando a gente falou, vamos casar, eu lembro que a Sueli falou pra gente, olha, Adolfo, você precisa marcar a data. Marca a data que as coisas vão acontecer. Deus vai fazer. E eu ficava com medo, irmão. Falava, meu Deus, eu não tenho um gato para puxar pelo rabo. O que eu vou fazer? Vou tirar a mulher da casa dos pais dela, onde ela tem tudo. Para levar ela para onde? Para fazer o quê? Meu Deus do céu. E aí, segui o conselho da irmã, graças a Deus pela vida da Sueli, e falei, não, nós vamos casar tal dia. E aí, Deus foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo, e tudo aconteceu da forma que nós sonhamos, que nós planejamos, isso para a glória de Deus. Deus faz as coisas acontecerem, irmãos. Deus faz as coisas acontecerem, mas a gente precisa estar ali, ó, conectado, interligado, ligado na videira, diz a palavra de Deus, né? O ramo que não está ligado na videira, o que acontece? Ele seca, ele morre. Então nós precisamos estar ligados na videira. A videira é Cristo. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Nós precisamos estar intimamente conectados com Deus. Para quê? Para a gente não cair no erro de outras pessoas. Para a gente não ser enganado por outras pessoas. Terceiro aspecto importante, que nos revela que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus. Voltando lá no texto de Pedro, na verdade agora 1 Pedro, né, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Vai falar um pouco mais a respeito disso para nós aí. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vossos corações, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Então, terceiro aspecto que eu percebo que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, para que nós estejamos preparados para os desafios da vida cristã. Quem aqui acha que é desafiante ser cristão hoje em dia? Levanta a mão. É desafiador, né? Desafiante, acho que não existe essa palavra. É desafiador, né? É desafiador, irmãos. A gente vê tanta coisa aí fora. E a verdade é que o pecado, ele chama atenção, não é verdade? Ele é agradável aos olhos. Ele é uma coisa boa, né? Boa para a carne, para a nossa vontade humana. Mas não é bom para
para nós, né? Não vai fazer bem. O resultado do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então nós vivemos dias desafiadores, dias em que nós somos questionados, o porquê que nós cremos, em quem nós cremos, por que a gente vem à igreja? Imagino que alguém já deve ter feito essa pergunta para você. Pô, por que você vai para a igreja, cara? Vai para a igreja não, vamos jogar bola, vamos, sei lá, fazer alguma outra coisa, vamos na festa, vamos no boteco ali, ouvir um forrozão, tomar uma breja. Às vezes a gente é questionado. Por que você não bebe? Por que você não ouve música secular? E a Bíblia diz que, através do nosso relacionamento com Deus, nós vamos receber de Deus capacitação. Para quê? Para a gente poder responder esses questionamentos. Para a gente estar preparado para os desafios que nós vamos passar e que nós vamos viver na nossa vida. Por isso que nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus. Porque só assim, irmãos, a gente vai estar preparado. Só assim a gente vai ter, como diz, né? E eu vou ler esse texto aqui para a gente, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo dizendo a Timóteo: procura, isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja corretamente a palavra de Deus. Aprovado diante de Deus. É desafiador? É desafiador, irmãos. Mas o nosso relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus vai fazer o quê? Vai te capacitar para você vencer os desafios da sua vida cristã. Para você olhar para aquilo que acontece ao seu redor e você não esmorecer diante disso. E você não ficar confuso diante dos questionamentos que o mundo traz ao nosso coração. Nós não seremos confundidos, nós não seremos abalados. Por quê? Porque nós vamos nos relacionar com Deus, e Deus vai falar conosco, e Deus vai nos capacitar através da palavra, através do ensino, através da unção, do agir do Espírito Santo em nós. Para quê? Para que nós possamos ficar firmes, para que nós não venhamos a desistir. Quantas pessoas estão desistindo, estão parando no meio do caminho? Isso não é bom, isso não é a vontade de Deus. Deus deseja que nós sigamos em frente, que assim como Paulo disse, nós possamos dizer um dia: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, eu fiz aquilo que me foi proposto, eu cheguei no meu alvo, eu fui bem sucedido. Para mim, irmãos, não há definição melhor de ser bem sucedido do que esse versículo. Paulo, ele matou a charada ali. Porque isso mostra que ele passou a vida dele seguindo o caminho que ele deveria seguir, cumprindo o papel ao qual ele foi designado. Isso é ter sucesso na vida, é você ser quem você planejou que você, quem Deus planejou que você fosse. Gaguejei aqui, perdão. Ser bem-sucedido é você cumprir o papel que Deus determinou para você. É você se tornar a pessoa que Deus planejou que você se tornasse. Então por que nós devemos nos relacionar com Deus e não terceirizar isso para outras pessoas? Para que você possa estar preparado para os desafios que você vai viver. E você vai viver vários desafios na sua casa, com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, questionamentos, situações que vão te desafiar a ser cristão na prática ou não, ou daquela, né? Ninguém está vendo. Nós somos desafiados todos os dias, e é só através do nosso relacionamento com Deus que nós vamos conseguir perseverar, que nós vamos conseguir vencer, que nós vamos estar preparados para esse desafio. Nós vamos vencer, irmãos. Em nome de Jesus, você vai vencer. Eu vou vencer, porque nós vamos nos relacionar com Deus. Nós temos aprendido isso, nós temos buscado isso. Então que nós possamos continuar buscando. Quarto aspecto: por que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus? 2 Pedro capítulo 3, agora o versículo 18, a continuação lá do texto. Segunda Pedro 3,18, a palavra de Deus vai dizer: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém.
Então por que nós precisamos nos relacionar com Deus? Por que nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus? Porque é desejo de Deus que nós cresçamos. Deus quer que a gente cresça, irmãos. Pensa, Deus é o nosso pai, não é? Deus é o meu pai, Deus é o seu pai. E aí você que é pai, você que é mãe, pense como pai. Você quer que o seu filho seja uma criancinha que dependa de você pro resto da vida dele? A gente quer ver o quê? E eu digo isso com propriedade porque eu enxergo as minhas irmãs como filhas para mim, né? Eu tenho elas como filhas. E eu fico tão feliz quando eu vejo que elas estão crescendo, que elas estão aprendendo, que elas estão progredindo na caminhada cristã. Isso alegra tanto o meu coração, de ver elas servindo a Deus, de ver elas, né, ali, sabe, no meio da obra, sendo instrumento de Deus, e crescendo em casa, no relacionamento com a nossa família. Isso alegra o meu coração, e eu tenho certeza que com Deus é assim também. Não que, óbvio, né, não que nós não vamos depender de Deus, ao passo que nós vamos crescer. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós não podemos fazer nada se não for por Deus. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então nós sempre vamos depender de Deus. Mas Deus quer que a gente cresça, né? Pedro disse isso, olha, antes crescei na graça e no conhecimento. Ou seja, cresça na intimidade, cresça na presença de Deus, cresça no conhecimento da palavra, para você poder ser instrumento na vida de outras pessoas. Você já imaginou se os apóstolos não tivessem crescido na caminhada com Jesus? Você lembra desse Pedro, o que ele fez lá atrás? Ele negou Jesus 3 vezes. Ele cortou a orelha do servo do sacerdote. Ele queria partir para cima, quando vieram buscar Jesus, para crucificá-lo. E mais lá na frente ele chora amargamente, quando ele se lembra daquilo que Jesus disse: olha, você vai me negar, né? Satanás está te cirandando, está te rodeando, mas eu orei por você, Pedro. Eu orei por você, e a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então é importante, irmãos, a gente crescer nessa intimidade, nessa parceria com o Espírito Santo. Porque ele intercede por mim, ele intercede por você. Aquilo que nós não podemos fazer, ele vai fazer por nós. Mas aquilo que nós podemos, ele não vai fazer, irmãos, compete a nós. O ato de buscar, o ato de procurar crescer, o ato de buscar o conhecimento, de ler a palavra, irmãos, mais de 50% dos cristãos, eu não lembro a porcentagem exata, então não vou citar a porcentagem exata para não errar, mas eu lembro que era muito mais de 50% dos cristãos, hoje em dia, no mundo, não leram a Bíblia pelo menos uma vez. Já pensou se passar 20 anos como cristãos e não ter lido a Bíblia pelo menos uma vez? Nós temos 24 horas no dia, irmãos. Se a gente reservar 15 minutos, dá para a gente ler a Bíblia inteira em um ano. 15 minutos por dia. De 24 horas. E você já imaginou? Mais da metade de todos os cristãos do mundo nunca leram a Bíblia pelo menos uma vez. Será que conhece a Deus de fato? Porque a Bíblia nós aprendemos, né, e a Bíblia vai nos dizer isso, que a palavra de Deus é o próprio Cristo sendo revelado à humanidade. Será que nós conhecemos Deus de fato? Será que nós estamos buscando de fato, né, conhecer a Deus, crescer na graça e no conhecimento? Nós precisamos buscar isso aí, irmãos. 1 Pedro 2,2 vai dizer: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. A gente percebe a palavra de Deus citando em vários textos que é desejo, é vontade de Deus que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Deus quer que você cresça, Deus quer que você amadureça. Por quê? Assim como aconteceu com Josué, lembra de Josué? Josué, ele foi levantado para ser discípulo de Moisés, e ele foi lá e ele serviu Moisés, e a Bíblia fala que ele estava lá junto de Moisés, e ele era um dos braços direitos ali de Moisés, né? Moisés, Arão, Ur, Josué, era ali a turminha ali, né? Moisés sendo usado por Deus e Josué estava ali naquele meio. E Josué estava aprendendo, estava crescendo. E aí o que acontece? Moisés manda os espias para a terra prometida. Ó, vai lá, espia, vê como é que é, vê se é o que Deus falou, analisa toda a situação, como que é, as fortalezas, as cidades, as pessoas.
verifica tudo e traz o relatório para nós. E aí vai lá os 12 espias, e aí o que acontece? 10 deles vêm com uma palavra terrível, dizendo que a terra era tudo aquilo mesmo que Deus falou, só que, mas, porém, entretanto, existem gigantes, e a terra consome os seus habitantes, e as muralhas são enormes, e nós somos como gafanhotos, aos olhos deles. Não dá para nós não. E aí o que acontece? O povo começa a chorar, o povo começa a se lamentar, o povo começa a gritar, fala: Moisés, você trouxe a gente para morrer no deserto, Moisés, por quê? Lá no Egito a gente tinha cebola. Já pensou, irmãos? Os caras falavam, a gente tinha cebola é ruim. Meu Deus, a primeira vez que eu li esse texto, a primeira coisa que eu analisei foi isso: os caras falaram que gostava de cebola. Nossa, tanta coisa boa para falar, vai falar da cebola. Mas, irmãos, eles começaram a olhar para trás, olhar para o Egito e falar: poxa, lá a gente tinha tudo, agora a gente vai morrer aqui no deserto, Moisés. Você nos trouxe para morrer no deserto, Moisés? Mas aí Josué e Caleb se levantam e começam a gritar e falam: quieta, parou, silêncio, para com isso, não é nada disso. Deus está conosco, Deus está conosco, o que Deus disse Ele vai fazer. Deus é fiel, olha o que Deus já fez, Ele vai fazer. Por isso, irmãos, é importante a gente ter experiência com Deus, a gente se relacionar intimamente, porque isso vai trazer experiências, como eu citei algumas que eu tive aqui. Essas experiências, irmãos, o que ela vai fazer? Ela vai fazer a nossa fé crescer, ela vai fazer a nossa musculatura espiritual aumentar. Vocês viram que a minha física está diminuindo, a gordura física está aumentando, mas a espiritual precisa aumentar, irmãos. E é assim que ela vai aumentar, é através da intimidade, é através da experiência. E aí você vê esse cara que antes estava ali servindo Moisés, estava ali olhando, sendo discipulado por Moisés, vendo o que Moisés fazia, como Moisés reagia, qual era a situação, vendo Deus fazer muitas coisas através de Moisés. E aí chega nessa situação, o que ele fala? Eu tive experiências com Deus, eu sei quem é Deus. Irmãos, nós precisamos conhecer quem é Deus, nós precisamos ter experiência com Deus, para quando chegar um momento como esse, a gente se levantar como Josué, e falar: não. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus é a verdade, e ela vai se cumprir. Deus já fez isso acontecer assim na minha vida. Por que a gente passa por tribulação, irmãos? Não é para a gente desistir, não é para a gente desanimar, não é para a gente cair. Não, irmãos, é para a gente vencer. E através da nossa vitória, a gente apontar o dedo e falar: olha, eu venci, você também vai vencer. Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua também. Problema e dificuldade serve para isso, irmãos. Para a gente levantar a mão para o céu e falar: Deus, o Senhor fez naquele momento, Pai, o Senhor é o mesmo ontem, o Senhor é o mesmo hoje, o Senhor é o mesmo sempre, faz agora também, Pai, em nome de Jesus. Para a gente levantar a mão e falar: sai em nome de Jesus, eu conheço o Deus quem eu sirvo, eu me relaciono com Ele, eu tenho intimidade com Ele. É isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. E para a gente terminar, porque nós não devemos terceirizar o nosso relacionamento com Deus, porque é desejo de Deus se relacionar conosco. Tiago capítulo 4, versículo 8. Tiago capítulo 4, versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a todos vós. Irmãos, é desejo de Deus se relacionar conosco, ter intimidade conosco. Olha o que Tiago fala: se achegue a Deus, se aproxime de Deus, faça alguma coisa, não fique aí parado, esperando cair do céu, esperando as coisas acontecer do nada. Não é assim, você precisa se achegar. Se achegue a Deus. E qual vai ser a consequência disso? E glória a Deus, porque você está aqui hoje, porque você está aí cultuando a Deus conosco através das redes sociais, porque você está se achegando a Deus, e a palavra de Deus diz que Ele se achegará a nós. Jeremias capítulo 33, versículo 3 vai dizer: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. É desejo de Deus se relacionar conosco. Por quê? Porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer se mostrar a nós, como Ele fazia com Adão. Lembra de Adão? O
que aconteceu? Deus cria Adão, Deus cria Eva, e fala, Adão, cultiva aí, né? A palavra cultura vem do termo cultivar, cultiva a terra, cultiva aí, trabalha nela. E aí chegava no finalzinho do dia, o que acontecia? Deus ia lá para quê? Para se relacionar com Adão. Deus não ia lá para ver se o trabalho que Adão fez estava certo, estava errado, estava bom, estava ruim. Não, Deus ia para se relacionar com Adão, para conversar com Adão, para passar tempo com Adão. E assim Deus quer fazer conosco também. Isso acabou se perdendo, por quê? Porque Adão pecou. E aí nós acabamos sendo coparticipantes desse pecado, né? Infelizmente. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que restaurou, que abriu o caminho para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Hoje nós temos acesso à presença de Deus. É o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz. Salmo capítulo 25, versículo 14, vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Os segredos da sua aliança. Deus vai revelar para quem? Para aqueles que o temem, para aqueles que são íntimos dele. João capítulo 14, versículo 17, Jesus vai dizer o seguinte: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, morando em mim, morando em você, se relacionando conosco, dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, sendo o nosso consolador nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, nos momentos de tristeza. É o Espírito Santo. É o Deus que veio habitar em nós para se relacionar conosco. É desejo de Deus. E para a gente terminar, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Então, irmãos, é desejo de Deus se relacionar comigo. É desejo de Deus se relacionar com você. A gente só precisa se achegar. A gente só precisa dar um passo. Deus já fez o principal, que foi abrir o caminho. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Mas o que acontece? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Através de quem? De Jesus. Jesus foi a ponte, é o caminho, Ele é o caminho, que nos leva de volta à presença de Deus, que nos dá esse livre acesso. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos entrar na presença de Deus com ousadia, crendo que Ele está ali, Ele quer nos receber, Ele quer falar conosco, Ele quer se relacionar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos mudar, Ele quer fazer a gente crescer, Ele quer fazer a gente ser bênção na vida das pessoas, Ele quer nos abençoar, mas tudo isso depende do nosso relacionamento com Deus. Então, não terceirize o seu relacionamento com Deus. Amém? Queria pedir para você ficar de pé. E se você é uma pessoa, né, vocês são, né, eu creio que sim, porque vocês estão aqui, vocês têm buscado se relacionar com Deus, mas se você quer melhorar, se você percebeu que tem alguma coisa que precisa melhorar, se você percebeu que tem alguma área que você precisa dar mais atenção, ou se você, né, quer dizer diante de Deus, Deus, eu quero ir mais fundo, como Deus disse para o profeta, olha, entra nas águas, as águas começam nos artelhos, né, no calcanhar, vai para os joelhos, os lombos, até subir não dá pé mais. Ou seja, a intimidade, a presença de Deus, ela tem níveis. E Deus se revela de acordo com esses níveis, que a gente vai crescendo, que a gente vai evoluindo. Então nós precisamos buscar, fazer como profeta, vamos caminhar. Está nos artelhos, vamos para os joelhos. Está nos joelhos, vamos para o lombo. Está nos lombos, vamos até não dar mais pé. E aí não seremos nós que vamos guiar nossa vida, mas será o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz isso. Se vocês forem guiados pelo Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma
farão os desejos da vossa carne. Nós vamos fazer a vontade de Deus. Nós vamos ser abençoados e nós vamos ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas também. Amém? Então eu queria pedir para você fechar os teus olhos. Se o Ministério de Louvor puder subir aqui para a gente adorar. E quero pedir para você orar. Para você se colocar diante de Deus agora. Para você pensar nessa palavra, pensar naquilo que Deus está falando ao seu coração e colocar isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus, abre o seu coração para Deus. Você que está na sua casa, feche os seus olhos nesse momento, esquece do que você possa estar fazendo aí, daquilo que está acontecendo aí ao seu redor, e foca na presença de Deus, foca naquilo que Deus falou com você nesse momento. E abre a sua boca, começa a falar com Deus, começa a pedir para Deus te levar mais fundo na presença, na intimidade sua com Ele. Assim como Moisés cresceu nessa intimidade, assim como Abraão, que é considerado o pai da fé, o homem que apenas ouviu uma palavra de Deus e seguiu, e foi para uma terra que ele nem sabia qual era, e creu que ele seria pai de multidões, mesmo depois de velho, mesmo depois de mais de 20 anos e aquilo ainda não tinha acontecido, mas ele creu, isso lhe foi imputado por justiça, e ele continuou caminhando, seguindo a voz de Deus, ele continuou se relacionando com Deus, assim como Noé, que ouviu a voz de Deus em um tempo que não chovia, e Deus fala para ele: Noé, eu vou acabar com tudo, Noé, constrói uma arca, Noé, eu vou te ajudar, eu vou te instruir. E Noé, apenas com uma palavra de Deus, ele começa a caminhar no propósito que Deus tinha determinado para a vida dele. Ele foi pela fé, ele caminhou pela fé durante anos, construindo aquela arca, talvez com a ajuda dos seus filhos, talvez com a ajuda da sua esposa, algo que jamais tinha acontecido na face da terra. E as pessoas talvez zombando dele: Noé, o que você está fazendo? Você está ficando louco, Noé. E quantas vezes as pessoas nos dizem isso: você está ficando louco, você está ficando fanático, você só pensa em igreja, em Deus, você só fala de Deus, é Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que o mundo nos odiaria. O mundo nos odiaria porque odiou Jesus, o nosso Senhor. Então feche os teus olhos e começa a pedir para Deus: Deus, eu quero viver nessa intimidade com o Senhor, Pai. Eu quero viver nessa intimidade, eu não quero parar ali nos artelhos, mas eu quero ir mais fundo nessas águas. Eu quero chegar essas águas nos meus joelhos, eu quero que essas águas cheguem nos meus lombos, eu quero que essas águas me cubram para que eu não tenha mais pé, para que eu não consiga mais guiar minha vida, mas o Senhor venha guiar minha vida, através do Espírito Santo de Deus que habita em mim. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos nessa noite, Deus. Nós queremos, Pai, nós queremos caminhar, nós queremos ir adiante, nós queremos estar e sermos mais íntimos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser mais íntimos do Senhor, Pai. Então adore a Deus, e ore, fale, clame. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus. Aleluia, Jesus. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e diga isso. Aleluia, aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos
constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, me ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, vamos à casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Tome um lugar de honra. Quem Tu és. Tome um lugar. Reconhecemos quem Tu és. Tome um lugar. Reconhecemos quem Tu és. Tome um lugar. Reconhecemos quem Tu és. Reconhecemos quem Tu és. Tome um lugar de honra. Peça pra Deus tomar um lugar de honra na sua vida. Peça pra Deus tomar um lugar de honra na sua casa. Peça pra Deus tomar um lugar de honra no seu coração. Peça pra Deus.
Abra sua boca. Fala, Deus, nós reconhecemos que o Senhor é tudo para nós. Nós reconhecemos, Jesus, que nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Jesus, que nós precisamos de Ti, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que é só através dessa intimidade que nós vamos poder provar e viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Por isso, Pai, toma o Teu lugar de honra na nossa vida, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos capacita para essa boa obra. Nos ajuda, Espírito Santo, para a gente poder continuar caminhando, para a gente poder continuar Te buscando dia após dia, Pai. Nos ajuda para a gente não desanimar, para a gente não desistir. Em nome de Jesus, Senhor, nos capacita. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nos fortalece. Espírito Santo de Deus, nos orienta, Senhor, para que nós possamos segui-lo, para que nós não sejamos enganados, para que nós não caiamos nos erros dos outros, para que nós possamos entender, Pai, que o Senhor deseja se relacionar conosco, e que esse desejo também arda no nosso coração, Pai, de querermos nos relacionarmos contigo, Pai. Nos relacionarmos contigo, Pai, e buscar a Tua presença dia após dia, dia após dia. E assim como nós temos visto que aconteceu com Abraão, que aconteceu com Moisés, que aconteceu com José, nós possamos ser vitoriosos na nossa caminhada cristã, nós possamos vencer todos os desafios que se colocam à nossa frente, Pai, porque o Senhor está conosco e nós estamos contigo. Que isso aconteça na nossa vida, que essa seja uma verdade na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, papai. Vamos aplaudir Jesus? Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Que palavra, né? Abençoada, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus é tremenda. E eu louvo a Deus pela vida, né, do Adolfo. O Adolfo está se preparando. Você também pode, Deus pode mover, tocar o teu coração. Eu creio, irmão, nós estamos debaixo do novo sacerdócio. E eu tenho pregado isso aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias e cada crente é um ministro de Deus. Cada crente é um instrumento na mão de Deus. E o Adolfo tem se disposto na mão de Deus, está estudando, fazendo seminário, se preparando. A gente tem visto ele crescer na graça, crescer no conhecimento de Deus. E isso traz para nós uma grande alegria. Amém? E eu creio que Deus vai fazer muito mais. Eu sei que você foi abençoado. Eu sei que Jesus falou com você. E que você continue buscando a face do Senhor, se relacionando com Ele, se aproximando dEle. Amém, queridos? Lembrando, aproveitando aqui, nós vamos orar agora pelos pedidos de oração. Mas antes disso, eu queria aproveitar para te fazer um convite. Quarta-feira, nós temos tido um culto aqui muito especial. Nós temos ministrado aqui toda quarta-feira sobre o nosso relacionamento com Deus. É uma série de estudos, né, uma série de ministrações sobre o nosso relacionamento com Deus, né? Já passamos por alguns homens de Deus e você vai aprender muito. Deus vai falar muito com você. Então quero te convidar, quarta-feira às 8 horas, nós temos tido culto aqui, como os irmãos estão aqui hoje, presencial e também através das redes sociais. Só que como é bom estar aqui, não é verdade? Como é bom estar aqui. Então eu quero te convidar a estar aqui conosco quarta-feira e continuar aprendendo e ouvindo mais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queria também pedir aos irmãos, nós vamos incluir na oração, os irmãos orarem pelo nosso irmão Denilson, né? E a sua família, que infelizmente a nossa irmã Maria acabou não resistindo, né? A nossa irmã Maria foi para o Senhor,
não é? Irmã da nossa irmã Isabel, mãe do nosso irmão Denilson. Então ela foi recolhida, foi com o Senhor. Então os irmãos orem, né, pela família dele, orem pela irmã Isabel, orem para que o Senhor traga o consolo, amém? O Senhor nos consola como ninguém, e que o Senhor console a irmã Isabel e toda a família. Então vamos orar, estende sua mão para cá, vamos orar aqui por saúde, orar por libertação, por salvação, reconciliação, tem tanta coisa hoje para a gente orar. Então estende sua mão. Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por este culto, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos de te adorar, de cultuar o Senhor, de buscar a tua face, de estarmos aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, é um privilégio que o Senhor nos dá. Senhor, obrigado pela tua palavra, bendita, santa, maravilhosa. Palavra, Deus, que arde, queima dentro de nós. Palavra que nos revela o teu amor, quem o Senhor é. Palavra que nos ajuda a viver, Pai, da forma como o Senhor espera, e vivermos todo o projeto e propósito do Senhor para nós. Nós te agradecemos por ela, que ela esteja sempre, Pai, como está escrito, guardada no nosso coração. Ó Deus, que possamos amá-la e viver por ela todos os dias da nossa vida, porque aqueles que te amam, Pai, diz a tua palavra, são aqueles que guardam os teus mandamentos, são aqueles que procuram viver os teus mandamentos dia após dia. Senhor, muito obrigado. Eu quero orar agora, Pai, e pedir que o Senhor abençoe essas pessoas que estão precisando, meu Deus, de saúde, o Miguel, a Sandra, a Cleusa, o Ovídio, o Lorenzo, o Reinaldo, a nossa irmã Jô, Pai, e toda a família. O Senhor visita, Deus derrama saúde. O Senhor lá na cruz do Calvário conquistou para nós saúde, Pai, a saúde no teu nome, a saúde em ti, Pai. Por isso o Senhor sopre saúde agora sobre essas vidas, opere um milagre, glorifique o teu nome, meu Deus, estende a tua mão de poder agora, opera, Senhor, livra essas pessoas. Nós cremos, Deus, que agora a tua mão está a agir, nós estamos aqui clamando e o Senhor está operando. Meu Deus, da mesma forma, visita agora a família do nosso irmão Denilson, meu Deus, enlutada pela passagem da sua tia, ó Deus, da irmã Maria. Visita agora, Pai, estende a tua mão agora, Pai, sobre esta casa, em nome de Jesus. Vai consolando, consola a irmã Isabel, consola toda a família, ajuda, dá graça, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os teus filhos, abençoa também, Pai, esses irmãos com libertação, Paulo César, o Rogério, o Reinaldo, a Cristiane, o Bruno, a Sandra, o Marcos, a Cleusa, o Diego, a Maria Júlia. Pai, em nome de Jesus, o Senhor se manifestou para destruir, Pai, todas as obras de Satanás, toda a corrente, toda a cadeia, seja ela física ou espiritual. O Senhor é Deus que coloca por terra toda a cadeia. Por isso agora se manifesta nessas vidas, livra, Pai, ó Deus, de toda a cadeia da depressão, da cegueira espiritual, da angústia, da síndrome do pânico. Meu Deus, livra agora das cadeias que prendem a alma, Senhor, o desejo muitas vezes de morte. Eu repreendo todo espírito de morte, repreendo todo espírito de suicídio, repreendo agora em nome de Jesus, e que o Senhor visite essas vidas, o Senhor os livre, o Senhor os levante, quebre também as cadeias do vício, cadeias, Pai, que prendem, cadeias do pecado, que prendem a alma, meu Deus, que muitas vezes eles tentam se libertar, mas não conseguem. Estende a tua mão agora e dá vitória. Abençoa a vida profissional também desses irmãos, o Rogério, a Sandra, o Marcos. Visita, Pai, o Senhor é Deus que abre porta e ninguém fecha, abre porta. Meu Deus, hoje aprendemos aqui no culto, o segredo para termos uma vida financeira abençoada é ser fiel ao Senhor, porque é o Senhor que repreende o devorador na vida dessas pessoas. Meu Deus, ensina a eles a mordomia, a fidelidade, para que eles possam entrar, meu Deus, numa nova situação de vida, de bênção, Deus, de provisão constante, do sustentar das tuas mãos, porque não há lugar melhor do que está nesse lugar de fidelidade, aonde as tuas mãos, Pai, nos sustentam e nos guardam. Senhor, muito obrigado. Abençoa também, Pai, em nome de Jesus Cristo,
Visita essas pessoas, meu Deus, com salvação, a Thaís, a Lília, a Beatriz, o Petros, a Thalita. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, o Senhor convence essas pessoas, convence, Pai, pessoas preciosas, escolhidas, o Senhor as escolheu, o Senhor as ama, o Senhor tem um propósito maravilhoso para elas, que o Teu Espírito mostre isso a elas, o Teu Espírito toque a vida delas e faça uma obra, e abençoa, Pai, essas pessoas, ó Deus, com reconciliação, a Marta, o Felipe, meu Deus, a Isadora, a Rosa, o Cândido, meu Deus, eu peço, meu Deus, que maravilha, o Senhor é Deus de reconciliação, o Senhor é Deus que sempre está com a mão estendida. Muitas vezes nos afastamos, erramos, damos passo em direção contrária, mas o Senhor nos ama como aquele pai do filho pródigo, esperando ele de braço aberto, esperando Deus ele voltar, Deus esperando Deus para correr em direção a ele, abraçá-lo, beijá-lo e dizer: você é meu filho, o seu lugar é aqui, senta na mesa, põe nele agora uma roupa nova, põe nele um sapato no pé, um anel no dedo, aleluia, porque aqui é o seu lugar, você é meu filho amado, eu amo você. Então reconcilia, Pai, ó Deus, reconcilia agora essas pessoas contigo, meu Deus, em nome de Jesus, elas sejam pela tua graça agora reconciliadas, ó Deus, se voltem para o Senhor, possam, Deus, voltar aos teus caminhos, à tua presença. Abençoa o meu irmão Valdir, Pai. Eu quero terminar esse período de oração orando por ele. Meu Deus, o irmão Valdir que tem estado conosco, Pai, culto após culto, mesmo online, Pai, por enquanto eles têm estado ali, Senhor, ouvindo constantemente a Tua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito uma obra na vida do nosso irmão Valdir, e eu creio, Deus, que o Senhor ama ele, a sua casa, e eu creio, meu Deus, que essa boa obra que o Senhor começou, o Senhor há de continuar, o Senhor há, meu Deus, de fazer com que esta obra cresça cada dia mais na sua vida, na sua casa. Nós abençoamos o Valdir, abençoamos a sua família e profetizamos que ele e a sua casa servirão o Senhor, e que eles vão provar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles, e que em breve, Deus, vamos poder vê-lo aqui também na igreja física, aqui, Senhor, no templo, podemos, Senhor, ó Deus, abraçá-lo, podemos, meu Deus, caminhar juntos, Deus, e servir o Senhor juntos. Senhor, muito obrigado, bendito é o teu nome, te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela tua presença, oramos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia. Estende a sua mão para receber a confirmação da bênção aí. Irmãos, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença bendita e maravilhosa do Espírito Santo, seja contigo, te levando a esse relacionamento, a essa intimidade, dia após dia, e assim sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. Amém, querido? Jesus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.